Os Sete Enforcados, de Leonid Andreev, pela editora Rocco. Esse livro foi publicado em 1908 e foi organizado e apresentado por Fernando Sabino. O tema do livro é a morte de 7 pessoas na Rússia. E o autor, Leonid Andreev, ele é oriundo de uma família pobre, ele iniciou a carreira dele profissional como repórter e ele conseguiu alcançar algum sucesso com a sua literatura, sendo que a sua literatura aborda temas considerados malditos. Ele trata da sexualidade, da prostituição e da morte. Durante a Revolução, ele chegou a aderir ao movimento revolucionário, mas depois ele se desencantou e saiu da Rússia, se refugiou na Finlândia. E quando ele fez isso, ele perdeu toda a fortuna que ele havia acumulado com a publicação de seus livros e teve um fim de vida na extrema pobreza. Esse livro, ele vai tratar da condenação, do julgamento, da condenação, da prisão e da pena capital que foi aplicada a 7 pessoas. Dentre essas 7 pessoas, nós vamos encontrar 5 revolucionários e 2 camponeses. Aqui no início do livro, em algum lugar, o Andreev, o próprio autor, ele vai dizer que ele sente muito mais a morte das pessoas, dos assassinos, dos camponeses, do que dos revolucionários, porque, segundo ele, esses camponeses eram pessoas ignorantes que não sabiam nem lidar com a questão da morte. O livro começa, logo no primeiro capítulo, nós vamos encontrar um ministro. Esse ministro, ele está em sua casa, uma grande casa, um palacete bem instalado, confortavelmente, e ele recebe um comunicado de que no dia seguinte, exatamente a 1h da tarde, estava programado um atentado terrorista que iria tirar a sua vida. Então ele é comunicado sobre isso e o ministro é retirado de sua residência, transferido com sua família, com todo conforto, todo cuidado para outro lugar, um lugar seguro. Eu vou ler para vocês a primeira página do livro. A 1h, Excelência. Sendo o ministro um homem muito corpulento, propenso à apoplexia, tinha medo de despertar nele qualquer emoção perigosa, e foi com todas as preocupações que lhe informaram a descoberta de um atentado contra sua vida. Quando viram que ele recebia a notícia com calma, até mesmo com um sorriso, deram-lhe também os detalhes. O atentado teria lugar no dia seguinte, à hora em que ele sairia com o relatório oficial. Alguns terroristas, cujos planos tinham sido denunciados por um traidor, pretendiam encontrar-se a 1h da tarde, defronte à residência do ministro, e armados com bombas e revólveres, esperariam que ele saísse. Eles se encontravam sob cerrada vigilância e seriam agarrados quando chegassem ao local do atentado. Então assim começa o livro. O ministro é informado de que havia um grupo terrorista atentando contra a vida dele. Esse ministro é levado para um outro lugar, sua família também. Ele é instalado confortavelmente num quarto, sob vigilância policial, com todos os cuidados, mas ele não consegue dormir porque ele fica aterrorizado com a ideia, uma ideia crescente de que ele seria morto no dia seguinte, a 1h da tarde. Então ele passa a pensar muito sobre isso. Ele pensa assim, de que me valeria acordar amanhã, tomar o café, trocar de roupa, sair de casa, sendo que ao passar pelo portão o meu corpo seria explodido, meus miolos seriam espalhados pela rua e todo o café da manhã que eu tomei seria desperdiçado. Então ele passa uma noite assim terrível, e ele fica tão mal que um médico é chamado, ou seja, ele está rodeado de cuidados. A morte que ameaça a vida desse ministro, ela é evitada, ela é refutada, ele recebe todos os cuidados. Então, o primeiro capítulo nos faz pensar sobre
a diferença que é conferida a determinados sujeitos na iminência da morte, né? O ministro foi muito bem cuidado. Então, o problema para o ministro não era nem o fato de haver o atentado terrorista, porque os terroristas já haviam sido presos, né, localizados e presos, mas o problema que ele aponta é o fato de o policial ter dito a ele o horário da morte. Isso é que o aterroriza, e é essa questão que vai permear todo esse livro. Eu vou ler um trecho aqui da fala do ministro sobre isso. Ele diz assim: evidentemente, agora que me contaram e eu sei, me sinto aterrorizado. Se não tivessem me contado, eu não saberia coisa alguma e teria tomado calmamente meu café. Depois disso, viria a morte. Mas afinal, terei tanto medo da morte? Eu sofro dos rins e certamente vou morrer disso num dia. Mas não tenho medo disso, porque não sei dos detalhes. E aqueles imbecis me informaram a hora precisa, achando que eu ficaria muito feliz em saber. Mas em vez disso, a morte postou-se a um canto sem poder ir embora. Não podia porque estava dentro da minha cabeça. Não é a morte que é horrível, mas o conhecimento dela. Ninguém conseguiria viver sabendo definitivamente o dia e a hora exatos de sua morte. E os imbecis me avisam, a 1 hora, Excelência. Ou seja, ele passa essa noite atormentado pelo fato de saber o horário que seria essa suposta morte dele, e ele fica aterrorizado. Mas o curioso é que, em decorrência disso, 5 pessoas são condenadas à morte. E não se discute o fato de que elas também estão aterrorizadas, elas estão presas no cárcere e elas passam dias presas ali pensando na morte, nesse momento da morte. Então aí a gente vai ver essa diferença e o descaso, sendo que ele, o próprio ministro, passou por essa tortura, por essa tormenta de saber que seria morto, supostamente seria morto, mas os supostos terroristas que nem chegaram a praticar o ato, a eles não é conferida nenhuma indulgência. Eles são condenados, né, julgados, são presos e ali eles ficam aguardando o dia da execução. E aí nós vamos acompanhar a seguir o dia a dia dessas pessoas dentro da prisão, no presídio. E é muito curioso, o livro ele é muito bem escrito. Eu li esse livro de uma vez só, eu não consegui parar. É uma novela, é bem curtinho. E eu fiquei... Ele me causou uma impressão que eu nunca tinha sentido. E eu passei a pensar sobre isso. E eu cheguei à conclusão de que essa impressão, esse estranhamento em relação a essa leitura, reside no fato de que aqui, durante os dias que se passaram com essas pessoas na prisão, apesar deles dormirem, acordarem, se alimentarem, não havia vida cotidiana. A vida cotidiana dessas pessoas foi completamente interrompida. Eles passavam os dias pensando na morte, se assombrando com a morte, vendo a morte dentro da cela, tentando várias formas, vários modos de se desvencilharem desses pensamentos intrusivos. Eles não conseguiam parar de pensar na morte. Então, quando essa vida cotidiana é retirada deles, eles já estavam mortos, eles já não viviam mais. É muito interessante isso, como que a gente precisa da vida cotidiana, dessa vida banal, comum de todos os dias, levantar, ter um sentido para a vida. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer para o almoço? Onde eu vou? Tem que ir ao médico? Tem que... Essa vida cotidiana, isso foi tirado deles. E eles foram encarcerados e ali no cárcere eles só tinham por companhia a morte, a iminência da morte. Então, o autor, ele passa a dedicar cada capítulo a um desses personagens, trazendo um pouco de descrição física deles,
muito pouco sobre a história de vida deles, a gente não sabe muita coisa, mas também sobre o estado psicológico em que eles se encontram, um pouco da personalidade deles e das estratégias que eles criavam dentro do cárcere para se desvencilhar do pensamento dessa morte. Esses são 5, então, terroristas, né, chamados terroristas aqui no livro. São 5 homens e 2 mulheres, sendo que uma delas é considerada a mãe de todos. Me parece que ela era a mais velha, que se preocupava muito com eles. Além desses 5 terroristas, também foram condenados à morte 2 camponeses, 2 homens pobres, 2 mujiques, 2 servos. Um deles, chamado Jansson, ele era estrangeiro, ele não era russo. E ele era muito atacado por xenofobia, ele bebia muito e ele se sentia sempre deslocado nesse país onde ele não sabia falar a língua russa, ele era analfabeto também. Ou seja, era uma pessoa que estava fora da linguagem, além de estar fora do país dele, ele estava sem linguagem, ele não conseguia se comunicar, interagir em sociedade. E um dia ele resolveu lá e assassinou o patrão dele a facadas, tentou estuprar a mulher do patrão e ele foi preso e condenado à forca. O outro camponês que foi condenado à morte era um cara chamado de Cigano e, segundo os juízes, ele havia assassinado muitas pessoas. Então, eram 7 enforcados, 7 condenados à morte. Veja o título do livro, não são os 7 condenados, são 7 enforcados, porque eles foram enforcados, foram mortos mesmo. E aí, nós vamos acompanhar todo esse processo deles, do julgamento, esses dias no cárcere, todos os pensamentos, toda a luta diária que eles travavam com essa emoção que os assolava, esse terror que os assolava, de ter a certeza da morte, do dia que eles iriam ser executados, até que um dia eles são levados num trem para um lugar ermo no meio de uma floresta, e ali todos eles são enforcados, em duplas, vão de 2 em 2, como são 7, sobra um. Né? Isso, quando você lê isso, é tão chocante, porque é tão contraditório e chocante, porque eles são enforcados de 2 em 2, em duplas, e sobra a última mulher, a tal mãe de todos, chamada Tânia. Ela vai ser enforcada sozinha. E aí você acaba pensando, por que ela vai ser enforcada sozinha, né? Por que não colocaram junto com os outros e tal? E quando você vê, você está tendo esse tipo de pensamento, né? E aí todos são enforcados, todos são mortos. É um livro extremamente melancólico, mas é um livro excelente. Eu li 2 vezes. Eu li a primeira vez de uma pegada só e depois eu reli, porque ele me impressionou muito e eu queria saber por que havia me impressionado. Então, por quê? Pela inexistência da vida cotidiana, pela injustiça extrema. O julgamento foi muito rápido, eles foram presos, julgados, condenados e mortos, foi tudo muito rápido. Então o sentimento que a gente fica diante dessa injustiça é muito forte. É um estranhamento porque não há beleza, não há uma emoção que seja positiva, é tudo muito triste, mas é uma literatura belíssima, eu recomendo muito a leitura. Depois que eu terminei, eu fui fazer uma pesquisa breve sobre a pena capital e eu não sabia, mas eu fiquei impressionada. Hoje, atualmente, nós temos no mundo 55 países que ainda mantêm a pena de morte. E a Anistia Internacional, ela registrou no ano de 2022 883 execuções. E os países que executaram pessoas nos últimos 5 anos são a China, a Coreia do Norte, o Vietnã, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, o Iêmen, a Somália, o Sudão, o Egito e Estados Unidos da América. Então é um tema atual ainda, infelizmente, e o Andreev ele escreve aqui na introdução que se a literatura dele servir para que as pessoas pensem
nessa fatalidade, nessa monstruosidade que é a pena de morte, na injustiça a que são cometidas as pessoas. E ele levanta uma questão muito séria, que essas pessoas são sempre as pessoas mais pobres, mais vulneráveis, as pessoas que não têm ninguém por elas. Então são elas que são levadas à forca, são elas que são mortas. E ele diz que se minha literatura servir para que as pessoas possam pensar sobre isso, eu já me darei por satisfeito. Então, apesar de triste e melancólico, sem nenhum traço de felicidade, eu gostei imensamente de ler esse livro, gostei muito da escrita, a literatura dele é de excelência e eu sugiro muito a vocês. Os Sete Enforcados, de Leonid Andreev.